foi num posto aí perto, tá perto de um posto agora, tem gente vendo a gente no YouTube, tira uma foto do posto e manda pra mim. Como é que tá o preço aí do combustível na sua cidade, no seu bairro? Quanto é que você pagou aí pelo gás de cozinha? Manda pra mim, 999525383. E bota pra mim aqui o nosso Pedro Marconi e a Laís Cardoso. As fiscalizações continuam por toda a nossa região. No Norte Pioneiro, o Procon voltou a realizar fiscalizações nesta sexta-feira. É isso, Pedro? Sim, Juliano, teve o trabalho inicial do Ministério Público e também da Polícia Militar, como a reportagem mostrou, e a PM e o MP descobriram e identificaram que vários postos de combustíveis de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, já tinham repassado o aumento no valor do diesel e também da gasolina antes da hora, ou seja, o aumento valeria a partir de hoje e ontem já estavam praticando esses novos valores. E aí o Procon também entrou em ação, foi às ruas, confirmou o que o Ministério Público e a Polícia Militar tinham identificado, também fez a parte dele. E desses postos, 4 tiveram que voltar ao valor antigo, já que, repito, tinham subido o preço antes da hora, e o Procon de Cornélio Procópio também quer que esses postos devolvam dinheiro para os motoristas que foram prejudicados com esse aumento abusivo, esse aumento desrespeitoso. Nós temos uma entrevista feita pelos nossos colegas da imprensa lá de Cornélio Procópio com o coordenador do Procon da cidade. Essa entrevista, essa fala que nós vemos agora. Hoje, logo pela manhã, estive nos postos de combustíveis, fazendo um primeiro contato com esses empresários responsáveis pelos postos, para que retornassem o valor cobrado anteriormente do reajuste. Estamos formalizando essas solicitações e essas recomendações de redução e também estamos solicitando para que eles sejam repassados, esses valores repassados de volta aos consumidores que abasteceram o seu veículo e tiveram esse valor cobrado a mais por conta de um reajuste que não tinha sido ainda iniciado a sua vigência. Do Pedro Marconi, que trouxe novas informações no Norte Pioneiro, para Laís Cardoso, que tem detalhes da fiscalização que também aconteceu em Rolândia. Algum estabelecimento notificado por lá, Laís? Boa noite. Exatamente, Juliano. Boa noite para você, para quem acompanha o Cidade Alerta Londrina. Bom, nós temos aí a imagem também, né, dessa fiscalização nos postos aí de Rolândia, por conta dessa situação que nós estamos acompanhando, né, Juliano? Assim que teve a notícia do aumento, muita gente já foi aí para os postos, mas alguns já tinham aumentado. Então, por conta disso, também em Rolândia houve essa fiscalização depois que a população mesmo, né, fez denúncias ao Procon em relação a esse aumento tão repentino aí de preços, né? Até porque tinha um tempo para eles receberem aí esse novo estoque, mas mesmo assim acabaram aumentando o valor do combustível em toda a nossa região. Então, essa fiscalização. Juliano. Tá certo, Laís. Obrigado pelos detalhes. Já já a Laís volta, já já o Pedro Marconi volta. A gente segue com informação aqui, são 6h15. Eu só queria fazer um comentário com relação a toda essa fiscalização que está acontecendo na região e o que foi feito aqui em Londrina. Por aqui, 32 postos de combustíveis teriam sido notificados pelo Procon. Eu pedi na hora do almoço uma cópia dessas notificações e não recebi. A nossa equipe de produção solicitou uma entrevista com o coordenador do Procon, Thiago Mota. Agora à noite, para o Cidade Alerta Londrina ao vivo, ele disse que não poderia estar aqui. Tá me cheirando muito mal a postura do Procon de Londrina diante de tudo isso. Até porque a gente teve a informação, e confirmada pela coordenação do Procon, que eles não foram às ruas para fiscalizar. Bota as imagens para mim, por favor, de Cornélio Procópio, aquelas imagens que mostram os funcionários com o coletezinho do Procon em campo fiscalizando. Por que que em Londrina funcionário do Procon não pode fazer isso? Por que que em Londrina o coordenador do Procon e os fiscais todos ficam presos num gabinete? O que é que de mais importante tem para fazer o Procon que não defender o consumidor no momento em que a gente está sendo assaltado cada vez que para abastecer o carro nos postos? O que de mais importante, que tipo de interesse existe para que o Procon não vá às ruas? Imagens de Rolândia, lá também, ó, fiscalização Procon. Quer dizer, o Procon do Norte Pioneiro, o Procon de Rolândia, todos eles vão para as ruas. Em Londrina, não. Em Londrina, o trabalho é feito dentro de um gabinete. Chega!
O PROCON não pode ser cabide político. O PROCON não pode ser um órgão que existe só por existir. O PROCON precisa ser atuante. Me desculpe o coordenador do PROCON, mas eu não sei o que de mais importante ele teria para fazer numa sexta-feira 6h16 que não falar, não ao Juliano, mas a uma população de mais de 40 cidades da nossa região, a 600 mil habitantes de Londrina, de uma história como essa. Eu quero entender até quando o PROCON de Londrina vai fazer de conta que existe. E sou eu, é o Juliano que está falando. Notificou 32 postos sem sequer ir para o local. E aí quando a gente entrevista o coordenador do PROCON, busca para mim, Lu, por favor, a fala do Thiago Mota. No Balanço Geral hoje, na hora do almoço, a gente colocou um trechinho da entrevista que ele deu, falando desse aumento nos postos e do trabalho que o PROCON ia fazer. Toda vez que o PROCON de Londrina fala, ele joga nas costas da população a responsabilidade das denúncias. É óbvio que a população precisa denunciar. É óbvio que a população precisa participar. Mas a responsabilidade é do PROCON. O PROCON tem servidores que recebem salário. O coordenador do PROCON recebe salário pago com o meu imposto, com o seu imposto. E ele precisa trabalhar de verdade. E se não trabalhar numa situação como essa, em que donos de postos de combustíveis estão explorando o consumidor, é melhor que não exista o PROCON em Londrina. Vamos ouvir o que o coordenador disse na hora do almoço, porque agora à noite, sexta-feira, 6h18, ele disse que não poderia estar com a gente. O ajuste da Petrobras ele tem início a partir de hoje, né? Então os postos que realizaram esse repasse, esse aumento na data de ontem, nós configuramos, né? Nós entendemos que há uma prática infrativa nesses casos. Diante disso, diversos consumidores daqui da cidade de Londrina verificaram a situação, abasteceram em postos que de fato já repassaram esse aumento. Então a partir disso, nós tivemos cerca aí de 30 denúncias, nós estamos notificando todos esses postos para que eles apresentem tanto as notas fiscais de entrada quanto de saída, para a gente verificar de fato se houve esse repasse. Essa é a fiscalização. A partir disso, a gente, caso constatado, a gente abre um auto de infração contra esse posto, tá? É aberto um procedimento administrativo aqui no PROCON e o posto vai responder por uma prática infrativa com consequente punição, com multas aí podendo chegar, inclusive, até 11 milhões de reais. E no caso, foi a distribuidora que já repassou esse aumento antecipadamente, nós entendemos que o posto não teria aí, não incidiria na prática infrativa, e sim a distribuidora. E aí, quem tomaria conta desse caso seria o Ministério Público. Funcionário do PROCON, coordenador, os demais servidores, precisa deixar o blazer, sair do ar-condicionado e ir para as ruas. Repito, enquanto a gente fizer de conta que existe PROCON aqui em Londrina, o consumidor vai continuar sofrendo absurdos como esses do aumento do preço, do aumento dos combustíveis, 6h20. Ai, de verdade, gente, vamos falar, mas Juliano, todo mundo vai olhar feio para você. Eu já disse várias vezes no Balanço Geral e repito aqui no Cidade Alerta. Se eu tivesse medo de cara feia, eu não me olhava no espelho a hora que eu acordava e nem saía de casa. 6h20.